Livro de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 26. E à medida que você encontrar, peço que se ponha de pé só mais uma vez. Para nos acompanhar na leitura dessa palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Amém? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada há de impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Obrigado, Jesus, pela graça e oportunidade de ministrar a tua palavra mais uma vez para a tua noiva, a tua igreja, e num dia tão especial para nós, que é o Dia das Mães. Obrigado porque o Senhor nos tem abençoado com a vida das nossas mamães. Aos que a têm ainda, Pai, aqui na terra, muito obrigado, Pai. Aquelas que já partiram, que o coração de cada filho esteja consolado, em o nome de Jesus Cristo, que o coração deles seja grato a Ti pelo tempo que as tiveram, em nome de Jesus, amém. Amém? Toma seu assento. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre o poder de ser mãe. É algo muito poderoso. E hoje é o Dia das Mães, e como eu disse, parabéns a todas as mamães que aqui estão. Sejam muito abençoadas, e vocês vão redescobrir hoje o que é esse propósito de ser mãe. Hoje eu passei o dia com a minha mamãe, fui buscá-la muito cedo lá em Itaguaí, depois fui lá para casa do meu irmão, lá no lugar Raico Par, está longe para Chuchu. Já voltei, já deixei ela em Itaguaí e vim para a igreja, né? Mas foram horas maravilhosas que a gente pôde estar junto, eu, meu irmão, minha irmã, junto com a minha mãe. Então foi um dia muito especial para nós. Há muito tempo eu não conseguia sentar para almoçar com a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Muito tempo, coisa de mais de 2 anos. Mas a gente fez um esforço hoje para conseguir e conseguimos. Então louvado seja o nome do Senhor pela vida da minha mãe. E fala aí, louvado seja o Senhor, fala. Pela vida da minha mãe. Aleluia. Então nós vamos falar sobre o poder de ser mãe. Irmãos, homens, me permitam eu ser mais direto hoje às irmãs, amém?
mas eu tenho certeza que vocês também serão abençoados com essa palavra. E lá no Dia dos Pais, o pastor prega sobre o poder de ser pai, mas hoje é o poder de ser mãe. Ser mãe é algo muito poderoso. Ser mãe é algo que muda a história da humanidade. Só que ser mãe não é para toda a humanidade, é só para parte dela. Eu vou desligar esse ventilador aqui. Você está ouvindo o barulho do vento aí? Ó? Sabe o que é isso? Equipamento de som novo que está instalado. Antes você só ouvia essa... Agora não, ouve até o barulho do vento. E obrigado, varão. Aleluia. Ser mãe é só para parte da humanidade. Por quê? Porque os homens não podem ser mãe. Graças a Deus por isso. Senão ia acabar todo mundo na primeira geração, porque o homem não aguenta dor. Só as mulheres podem ser mãe. Os homens morreriam lá no parto. Se os homens tivessem que ser mãe, ia morrer tudo no parto. Não ia ter a segunda geração, ia ter só a segunda geração e acabou. Não ia ter mais ninguém, porque os homens morreriam no parto. Porque só as mulheres têm a capacidade de ser mãe. Irmãs, olha bem para mim. Só vocês, irmãs, têm a capacidade de ser mãe. Nunca nós, homens, vamos conseguir entender o tamanho dessa graça que vocês receberam e a proporção desse poder que vocês têm de se tornarem mães. Porque quando Deus criou a humanidade, Ele seguiu um roteiro. Lembra como Deus criou a humanidade? Ele seguiu um roteiro. Criou o homem do pó da terra, né? Fez ali o boneco de barro. Ele imprimiu as suas características. Deus imprimiu as suas próprias características com as suas mãos, formando um homem. Ele nos fez, segundo diz Gênesis capítulo 1, versículo 26, conforme a imagem e semelhança dele. Ele soprou nas nossas narinas do fogo de vida, e Ele nos fez, segundo Gênesis 2,7, alma vivente. Depois de criar o homem, o que Ele fez? O próprio Deus retirou uma das costelas de Adão, e dali formou a mulher. Gênesis 2,21. O próprio Deus fez isso. E a gente estava falando disso aqui, hoje é que dia? Domingo? Na quarta-feira. Quem está no culto da família, né? Famílias Curadas, a gente começou a falar isso. Desde a primeira quarta-feira a gente vem falando sobre isso. Então Deus criou o homem do boneco de barro, e depois do boneco de barro criado, feito alma vivente, chamou aquele boneco de Adão. Ele olhou para Adão e falou: não é bom que o homem esteja só. E aí ele criou então a mulher. E como que ele criou a mulher? Ele criou a mulher a partir do próprio Adão. Então quando Deus criou Adão, ele já estava concebendo em Adão a própria mulher. Então ele não criou um outro boneco de barro, uma bonequinha de barro, e soprou nas narinas da bonequinha de barro, para a bonequinha de barro se fazer mais uma alma vivente, para ele chamá-la de mulher. Na verdade ele já tinha feito só um boneco de barro, ele soprou nas narinas, aquele boneco de barro se fez alma vivente, ele chamou de Adão, porque do pó da terra foi criado. E quando ele fala, não é bom que o homem esteja só, o próprio Deus falou isso. Ele então faz Adão cair num sono profundo, e retira uma das costelas de Adão, fecha o lugar, e dessa costela ele cria a mulher. E quando ela foi criada, Adão despertou do sono, e aí Adão deu o nome dela de Eva. E Deus abençoou Adão e Eva e disse, versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis: sejam fecundos. Sejam fecundos. Então ser fecundo é uma bênção. Poder procriar é uma bênção. E ele continuou: encher a terra, povoai a terra. Como? Sendo fecundos. É por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, e a gente vai ver mulheres que eram estéreis. A própria Isabel que foi citada aqui, ela é mãe de João Batista, ela também era estéril. E quando você vê as mulheres que não tinham condições de dar à luz, não eram fecundas, elas andavam em tristeza, elas andavam em amargura. Você lembra de Ana, esposa de Elcana, que era estéril? Ela estava amargurada de alma e derramou a alma perante o Senhor. Lá no primeiro capítulo de Samuel vai falar disso. E o Senhor se agradou do coração de Ana. E então ele fez daquela mulher estéril uma mãe, dando para Samuel. Então toda mulher quer ser fecunda, quer produzir. E toda mulher que não consegue produzir, ela se sente amargurada, ela se sente incompleta. Deus pegou a mulher e a transformou em mãe. Então ser mãe é abençoada, porque Deus fez da mulher fecunda. O homem sozinho não consegue procriar.
ele precisa da mulher. Então ser mãe é ser abençoada. Fala assim, ser mãe é ser abençoada. Através da bênção de Deus, as mulheres receberam o poder de darem seguimento ao processo de criação da humanidade. Deus concebeu esse poder para as mulheres, transformando-as em mães. Para pensar. Deus não criou Adão do pó da terra, depois a Eva da costela de Adão, e continuou tirando homens e mulheres de Adão e de Eva. A única vez que Deus criou um homem foi quando ele criou Adão. A única vez que ele criou a mulher foi quando tirou a costela de Adão. E a partir dali, a criação continuou em andamento através da vida de Eva, através da vida de uma mulher, que Adão a chamou de Eva, dando poder a essa mulher de ser mãe. O ser humano foi feito pelas próprias mãos de Deus. Então Deus derrama esse poder de criar a humanidade, as mulheres, transformando-as em mãe. Essa autoridade está sobre a mãe, porque é no ventre da mãe que nós fomos criados, formados, configurados. Em Deus, para Deus nós nascemos no coração dele, mas essa matéria e a concretização do projeto de Deus foi gerado no ventre da nossa mãe. Então, o ventre materno passou então a ser habitado pelas mãos de Deus. Então, se os filhos são gerados no ventre materno, se eu fui gerado no ventre da minha mãe, você foi gerado no ventre da sua mãe, porque não existe filho de chocadeira, amém? Todo filho vem de uma mãe. Significa dizer que quando Deus criou o homem, ele botou a mão dele para criar o boneco de barro. Quando Deus criou a Eva, a mulher, ele com a mão dele criou a Eva da costela de Adão. E agora, depois disso, não se faz mais homem e mulher assim, se faz através da fecundação que Deus deixou a mulher ser fecunda. A mão de Deus está no ventre materno, continuamente criando a humanidade. Então, teu útero, teu ventre, minha amada, é lugar da oficina de Deus. É onde Deus trabalha para gerar a nova geração. Esse é o poder de ser mãe que o pai não tem. Olha o poder que está sobre a sua vida, irmã. Olha o poder que está sobre a sua vida, varoa. O ventre materno, olha só, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formar no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações te dei para o profeta. Ou seja, Deus trabalhou antes de sair do ventre, Deus trabalhou em nós no ventre. Então a mão de Deus está trabalhando no ventre das irmãs. Bota a mão no ventre aí, irmã. A mão de Deus está aí, está trabalhando aí, está organizando aí. Tem irmãs com medo de botar a mão no ventre. Tem irmãs com medo de botar a mão no ventre. Que vai que, né? Mexe. A pessoa, Pâmela, me mexeu. Hein? Núbia, vai que mexe. Não, Fernanda não está na profecia, não. Essa profecia não lhe cabe, irmã. Já pensaram a Fernanda grávida? Que nojeira. Fernanda, gente, você não tem noção como é que a Fernanda é. Dengosa, manhosa. São as mães que geram e carregam a nova geração. Então nós só estamos aqui por causa das mães. Foram elas que nos geraram. E essa geração de mães gera a próxima geração. Legal que eu estou vendo aqui, uma coisa que a gente percebeu só no domingo, na sexta-feira do aniversário da igreja. Nós temos uma geração de tataravó, bisa, vó, filha e neta aqui na igreja. Né? Tu é a neta. Tu é a tataraneta dela. A matriarca está ali, ó. Uma geração gerada a partir daquele ventre. E olha só, consegue deixar sua mãe de pé só um pouquinho, irmã Valéria? Fique de pé. Daquele ventre surgiu a irmã Valéria. Fica de pé, irmã Valéria. Desse ventre
surgiu a Lívia e o pastor Adalberto. Fiquem de pé. Desse ventre, Lívia, saiu a Fernanda e a Fernanda, porque elas estão iguaizinhas. Eu pensei que era a Letícia que estava aqui, era a Maria Fernanda. Fique de pé, Letícia. E a Maria Fernanda, que foi levar a Livinha lá no banheiro. E a Luísa. Então olha só, se aquele ventre lá, como é o nome da Tatara? Ela também é Luísa? Ah, por isso que a Luísa é Luísa. Se o ventre da irmã Luísa não tivesse a mão de Deus operando, a gente não tinha Valéria, não tínhamos Lívia, não tínhamos pastor Adalberto, não tínhamos Letícia, não tínhamos Maria Fernanda, não tínhamos Livinha, não tínhamos Helena, que é a Luísa Helena. Olha a geração. Cadê o César? Você não ia ter essa arranca, o César não está aqui, né? Eu queria zoar com ele, você não ia casar com a Lívia, né? A Tamires não ia ter o pastor Gordinho, o pastor Dodô. Podem sentar. Porque o ventre materno é o responsável por gerar e enviar a próxima geração. Esse é o poder de ser mãe. São as mães que geram e carregam a nova geração. Ser mãe é tão poderoso que é ela quem define a paternidade. Eu ia falar disso na quarta, mas não deu tempo. Vou falar quarta-feira que vem, mas já eu repito, eu falo agora também. Porque olha só, pai é aquele que dá destino, amém? Provisão, limites e destino, papel do pai. Só que é a mãe que define a paternidade. Porque depois que a mãe carrega esse filho no ventre e o filho nasce, ou antes disso, a Nanda falava assim: fala, Pedro, com o papai. Aí eu falava com o Pedro. O Pedro entrava debaixo das costelas da Fernanda, ela magrelinha, com aquele barrigão, sem conseguir respirar. Aí eu ia conversava com o Pedro: papai está falando contigo. Aí o Pedro ia acalmando, parava de mexer para ela dormir. Quando o filho nasce, a mãe fala assim: filho, esse aqui é teu pai. É a mãe que define a paternidade. É a mãe quem define a paternidade. Esse poder está com a mãe. É a mãe que diz ao filho, como eu disse: este é o seu pai. Ser mãe é tão poderoso que Jesus veio ao mundo através de uma mulher virgem, que ele a transformou em mãe. É tão poderoso ser mãe que Jesus veio ao mundo através de uma mulher virgem, que ele a transformou em mãe, por ela ter concebido o próprio Cristo através da obra do Espírito Santo. Para pensar comigo. Jesus é quem? Quem? Deus. Jesus é Deus, amém ou não amém? Jesus poderia ter aparecido em Jerusalém, aparecer pregando e começar a pregar e arrebanhar o povo, sim ou não? Né? Ele poderia aparecer, simplesmente aparecer como adulto já. Ele era Deus, ninguém ia saber de onde vinha, ele poderia organizar da forma dele, Deus podia fazer de outra forma. Mas ele preferiu vir através de um ventre, de uma mulher, para que ele pudesse falar: ela é minha mãe. Ser mãe é tão poderoso que Deus poderia surgir no mundo como homem de qualquer outra forma, mas preferiu transformar uma mulher em mãe para provar o poder de ser mãe. Isso é poderoso demais. Isso está sobre a sua vida, mulher. Ele poderia ter surgido de repente, mas veio através de uma mãe. E olha que interessante, ele poderia ter vindo através de uma mulher que já tinha outros filhos, sim ou não? Porque Maria, depois que ela concebeu com José, depois do nascimento de Cristo, teve outros filhos. Mas ele quis transformar uma mulher que não era mãe em mãe, para provar para a humanidade: ser mãe é muito poderoso nessa terra. Então a mulher não é mãe porque tem um marido. A mulher é mãe porque é propósito de Deus que ela seja mãe. Por quê? Porque Maria, apesar de estar comprometida com José, ela ainda não era casada. E no contexto judaico, o compromisso valia como casamento, mas eles não tinham concebido ainda. E Jesus nasceu dessa mulher e a transformou em mãe. E é claro que a gente não está falando aqui, né, que nós cristãos, uma mulher pode ser mãe só se tiver marido.
Tem marido, tem mãe. Ou tem marido, pode ser mãe. Agora, isso é um princípio bíblico inegociável. Quem não se enquadra nesse princípio é porque houve algum desalinhamento em algum momento do caminho. Como assim? O pastor está falando o seguinte: para ser mãe tem que ter marido, para o marido transformar através da fecundação aquela mulher em mãe. Só que ela não é mãe porque ela tem marido, ela é mãe porque Deus a criou para ser mãe. Eu não sei se você ainda entendeu. Ser mãe não tem a ver com ter um marido. Ser mãe é projeto de Deus. E no projeto de Deus, para ser mãe, tem que ter um marido. Mas não é porque tem marido que é mãe. Você entendeu? Para Deus é mais importante. Eu não sei explicar essas coisas não, estou tentando. Para Deus é mais importante. Mulher, você foi criada para ser uma mãe. Para ser uma mãe, tem que ter um marido. Mas o propósito é ser mãe. É um poder que está só com vocês. Só vocês têm essa capacidade. Pensa comigo, Adriano. Imagine o Pedrinho chutando a tua barriga de dentro para fora. Deus me livre. Mas tu já viu as crianças chutando a barriga da mãe? Eu vi o pé do João assim, na barriga da Fernanda, o pé. Quando ele estava de 8 meses assim, ó. Pé. Falei, meu Deus, tem outro serzinho aí dentro. É coisa que só Deus pode fazer através da vida da mulher. E só a mulher recebeu de Deus essa graça. Glória a Deus. Né, irmã Soninha? E aí, querido, Jesus nasceu através de Maria. E Maria era uma mulher agraciada. Maria era uma mulher agraciada. Tem um monte de gente que não gosta de falar de Maria. Ah, porque Maria, meu irmão, Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que ela era agraciada, abençoada. Agraciada é o mesmo que condecorada. E condecorar é reconhecer. Condecorar é premiar por causa de um trabalho, de uma missão. Agraciada também é o mesmo que sortuda. Ou seja, ser sortuda para nós significa receber o favor de Deus. Maria é agraciada. E a Maria representa cada uma de vocês, mulheres. Cada uma de vocês. Agraciada também é o mesmo que perdoada. Agraciada significa também perdoada. Então, fruto do ventre de uma mãe também é sinal do perdão de Deus. Deixa eu abrir um negócio para vocês. Muitas vezes, Nanda e eu, quando vamos ministrar cura, e as pessoas, quando vem o casal, a mulher vem conversar conosco, algumas vezes vem falar: não consigo gerar. Eu fico até grávida, mas eu perco a criança, fico grávida, perco a criança, e não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que aconteceu, que eu vou falar para vocês agora. Muitas vezes, a pessoa perde aquela gestação, e a gente começa a investigar os porquês, porque sempre perde a gestação, e a gente começa a mergulhar na vida da pessoa para ver, entender a questão que está acontecendo, para trazer a verdade à tona, para gerar cura. E algumas vezes a gente descobre que aquela pessoa abortou voluntariamente. Porque uma coisa é o aborto involuntário, outra coisa é o aborto voluntário. E aí então a gente ministra sobre a vida daquela pessoa, para que ela entenda o pecado cometido, para que ela se arrependa, para que o sangue de Cristo venha sobre aquela condição. E quando ela se arrepende de fato, passa algum tempo, essas meninas, essas mulheres casadas, engravidam de novo e não perdem mais o filho. A criança nasce, e quando a criança nasce, a gente entende: o favor e o perdão de Deus chegou naquele ventre. Então o ventre que gera, mesmo que antes de gerar tenha tirado uma criança dali, e ela gera de novo e o ventre fica, porque houve a ministração, a gente entende que o perdão de Deus chegou ali. O anjo disse para Maria: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Então toda mulher que gera um filho é abençoada
por Deus. Olha para a irmã que está do seu lado, que é mãe, que você sabe que é mãe. Olha para uma mãe aí, olha para uma mãe. Se tu tem dúvida, pergunta, tá? Aí, irmã, tu é mãe? Então, fala assim, irmã, a irmã que é mãe, tá? Você é abençoada. Você é bem-aventurada. E você, como mãe, tem uma missão. Maria, uma mãe com uma missão. Toda mãe tem uma missão no filho. Aqui, se tu ler 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 11 diante, você vai ver o seguinte: Ana, que era mãe de Samuel, fez um voto com Deus. Lembra que eu falei de Ana? Vou voltar a falar aqui. Quem era Ana? Ana era esposa de Elcana. Elcana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha nenhum filho. Ana era estéril. E Elcana amava mais a Ana do que a Penina. E aí Penina com seus filhos ficava, jogando na cara de Ana que ela era estéril. Na cultura judia, para nós hoje é assim, na cultura judia era muito pior. Uma mulher estéril era uma mulher sem valia, porque a judia entende até hoje que ela foi gerada também para procriar. E quando ela procria, quando ela gera um filho, ela é abençoada. E quando ela não consegue gerar um filho, ela então é amaldiçoada. Esse é o entendimento. E Ana queria gerar um filho, e não gerava um filho, e ela fez um voto com Deus. O voto com Deus dela foi o seguinte: se tu me deres um filho, depois de desmamado, eu vou devolver para servir o Senhor na tua casa. E esse filho veio, então ela concebeu, deu à luz, nasceu o menino Samuel. E Samuel foi o último juiz no tempo do Judá ali, antes de ser os reis. Ele que foi ali, ungiu Davi como rei. Ele foi um grande homem de Deus naquela terra, e ele cumpriu o propósito dele. Ele falou assim: toda mãe tem uma missão de levar o filho a cumprir o chamado. Juízes capítulo 13, a mãe de Sansão era estéril. Ela foi visitada pelo Senhor para uma missão. Então quem era Sansão? Sansão também era um juiz. Ele tinha a responsabilidade de julgar a causa do povo, de guerrear pelo povo. E ele veio através de uma mulher que era estéril. Por que ele não veio através de uma mulher que já gerava outros filhos? Porque toda mulher foi criada para ser mãe. E a bênção do ventre veio sobre a mãe de Sansão, que também era estéril, e Sansão cumpriu a missão. Jeremias capítulo 1, versículo 5, a mãe de Jeremias o criou para uma missão, ser profeta. Antes do ventre materno te conheci, no ventre materno te coloquei como profeta para as nações. Ei, mamãe, teu filho está no teu colo aí, teu filho está do teu lado aí, teu filho está perto de você aí, tá? Olha para o filho, se está aí tu olha para ela. Fala assim: você tem uma missão, e no que depender de mim, tu vai cumprir. Lucas capítulo 1, versículo 13 a 17. Isabel, mãe de João Batista, tinha uma missão. Para que João Batista chegasse a ser o profeta que ia preparar o caminho do Senhor, Isabel tinha a missão de cuidar dele na presença do Senhor, de ensinar a ele os mandamentos do Senhor, de inculcar nele a palavra do Senhor. Toda mãe tem uma missão. Eu falo assim: toda mãe tem uma missão. Maria, a missão de Maria era criar seu filho para cumprir o propósito de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Qual era a missão? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ele disse em Lucas capítulo 1, versículo 31, o anjo disse para Maria: você ficará grávida, dará à luz a um filho, e chamará o nome dele de Jesus. O poder de ser mãe está em cumprir a missão de Deus no filho. É a mãe que organiza a vida do filho. O pai dá limite, proteção e destino, mas quem organiza a vida do filho é a mãe. Quem edifica a vida do filho é a mãe. Quem consolida a fé do filho é a mãe. Esse é o papel da mãe. Então, querido, querida, você que está aqui, Deus deu a você, uma autoridade que ninguém na terra tem
como você tem, mulher, que é o poder de ser mãe. E você deveria entender isso como uma dádiva muito grande de Deus, porque nós vemos na televisão que ainda hoje, não hoje, o dia de hoje, ainda nos nossos dias, crianças são encontradas em lixeira, crianças são encontradas jogadas no meio do mato, porque as mães que fizeram isso não entenderam o poder de ser mãe. Enquanto outras mulheres que ainda não têm filhos já entenderam o poder de ser mãe, e o Senhor está preparando o tempo para que isso aconteça. Se você parar para observar a nossa sociedade, há mulheres que dizem que nunca querem ser mãe, e um pensamento assim nunca será um pensamento de Deus. Há mulheres que acham que a mãe, que o filho vai atrapalhar a carreira profissional. Há mulheres que preferem um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de casamento, de uma forma que não é a forma bíblica, e essa forma que não é a forma bíblica as impede de ser mãe, no sentido literal de gerar o próprio filho. Não estou dizendo que quando as mães decidem, os pais decidem adotar uma criança está errado, pelo contrário, precisamos fazer isso cada vez mais. Há uma pesquisa que disse: cada igreja no Brasil, não falo nem família, cada igreja do Brasil adotasse uma criança, todos os orfanatos, não chamamos orfanato, mas toda casa de acolhida de criança estariam fechadas, porque não teria criança para acolher. Bastava cada igreja, não estou falando de família, cada igreja adotar uma criança, não teria uma necessidade de ter casa de acolhida de criança. Não estou falando que não deve se adotar, eu estou falando que o poder da mulher de gerar, só a mulher tem, e esse poder você não pode negar, e você não pode abrir mão dele. Então eu queria agora chamar todas as mamães aqui na frente. Todas as mamães. Venham, todas as mamães, todas as mamães. Vem, mamãe, tem mamãe sentada, vem. Isso, todas as mamães. Olha para mim, olhem para mim. O anjo chegou para uma jovem mulher, virgem, comprometida para matrimônio com um homem, mas ainda não tinha sido desposada. Ele disse: salve, agraciada, abençoada. Isso nos faz entender que cada uma de vocês, você é a Maria Fernanda, está com cara de Letícia, estou me confundindo toda hora. Cada uma de vocês que são mães, são abençoadas, são agraciadas, e o favor de Deus está sobre vocês. Há um mistério de Deus com vocês que ninguém consegue entender. A mão do Criador está no ventre de vocês. É Ele quem gera, é Ele que trabalha, é Ele que organiza, é Ele que diz que é profeta, é Ele que diz que é o que não é. É Ele que está lá no ventre, a mão dele, a mão criadora dele está com você. É uma intimidade que ninguém na terra tem além de você, mamãe, com o Pai. É um privilégio. É um privilégio
que ninguém mais tem. Se eu for perguntar para cada uma de vocês, como é que foi a experiência do seu primeiro filho, do seu segundo filho, cada uma tem uma história. Tem filho que nasceu pelo caminho, tem filho que demorou para nascer mais de 48 horas, tem filho que nasceu todo roxo, tem filho que nasceu antes da hora, tem filho que parecia que eu não ia nascer, que era filho de elefante, não nascia nunca. Cada um, é porque elefante é muitos meses. Cada uma de vocês tem uma história. Mas vocês só têm essa história porque Deus as abençoou com o poder. Irmãos, irmãs, poder é autoridade. Sinônimo de poder é autoridade. Com o poder e a autoridade de serem mães. Então, se você tem dúvida do amor de Deus para com a sua vida, não tenha mais, porque a graça dele está sobre você, o favor dele está sobre você. E agora que você está na presença do Senhor, é mais poderoso ainda, porque agora você está começando a os princípios da palavra, e pode então ajudar o seu filho e a sua filha, de fato, a cumprir a missão deles, que o Senhor os deu, quando estavam no ventre materno. Profeta para as nações, profetas para as nações, profetizas para as nações. Você também tem o seu chamado, você também tem o teu propósito. E ser mãe não vai inibir isso, pelo contrário, ser mãe vai potencializar isso. Então quero orar por vocês, porque Deus tem vocês em alta conta com Ele. Ele ama vocês demais. Mamães, nós homens, nós filhos, nós filhas, nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Pela vida de vocês. Vocês têm uma ligação com o Espírito Santo que ninguém tem. E essa ligação que vocês têm com o Espírito Santo revela a vocês coisas a respeito dos filhos de vocês que nenhum pai consegue entender. Só mãe tem aquele negócio de sentir algo acerca do filho, que parece que tu está ficando doida, mas não é. É sua ligação que está ali com o filho, com o Espírito Santo. É um mistério que a gente não consegue explicar, a gente consegue só admirar. Cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas tem uma história. Mas também cada um dos seus filhos e cada uma das suas filhas tem um propósito. E pode ser que o seu filho e a sua filha tenham sido concebidos em condições que você nem gosta muito de lembrar, ou em situações que você ainda não tinha os princípios da palavra, mas agora você tem. E você, como mãe, tem a autoridade de mudar o destino dos seus filhos e de fazê-los cumprir o propósito. Porque cada mãe tem um propósito de capacitar o filho para cumprir o chamado. O pai vai enviar, mas quem vai organizar o filho e a filha é a mãe. É a mãe que faz isso. Então eu quero orar por vocês, mamães. Mamãe é isso, na hora da oração tem que amamentar, tem que trocar, né, mamãe? Há pais que fazem o que eu vou falar agora, mas a maioria que eu conheço não faz. Mas só as mamães viram a madrugada olhando e cuidando de um filho. O pai tenta até ajudar, mas cai de lado. Não são todos os pais, amém, papais? Amém, papais? Mas a maioria dos pais não tem o cuidado que as mães têm com os filhos. E virar uma madrugada se precisar. Porque isso Deus deu para vocês. É uma ligação que pai nenhum vai entender. Então a minha oração agora é para agradecer a Deus pela vida de cada uma das mamães. Feche os seus olhos.